Bora, vai começar. Vamos seguindo com o nosso programa e agora também falando para a Rede Brasil de televisão, aqui na Mania FM, GDS Web Rádio Brasil e Rede Brasil de televisão. Você ligado, sintonizado com a gente, obrigado pela companhia de sempre. Aqui na Rede Brasil, sempre às 7h30 da noite, segunda a sexta, o nosso programa vai aqui, o Top Show, no rádio e na televisão. No oferecimento de Cofrio, o sabor a toda prova, que tem a melhor linguiça para o seu churrasco, temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil. Com a gente no programa tem café sossego puro das montanhas do Espírito Santo, selecionado à mão. Café Sossego é especial demais. Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando sempre pela valorização da vida. 3526-6166, telefone do Hospital Evangélico de Cachoeiro. Nós vamos falar de sindicato. Vamos falar dos trabalhadores que são da Prefeitura de Cachoeiro. Nós estamos aqui com o presidente do Cine Municipal, Jonathan William. É o presidente, está aqui para conversar com a gente, para falar das dificuldades que os sindicatos enfrentam hoje depois das reformas, para falar aqui da estrutura que o sindicato tem hoje para atender a esses trabalhadores, para responder às críticas feitas aqui por um entrevistado que nós tivemos aqui, que é o Sejão, que é inclusive de um outro sindicato, que é o Cine Motorista. Esteve aqui, fez algumas críticas ao Cine Municipal, então está aqui para conversar com a gente sobre tudo isso a partir de agora. Presidente, tudo bem? Bom dia, Paro. Que honra receber você aqui no Prazer programa. estar aqui na Rádio GDS Mania e também para a Rede Brasil. Obrigado, amigo. Tá prestando aí essa colaboração, falando um pouco de sindicato, legislações, né, direitos, benefícios em geral. Exatamente. A vida dos sindicatos depois das reformas, como é que tá? Houve uma reforma no campo sindical, principalmente na questão da contribuição sindical. Todo mundo conhece que era descontada de todo trabalhador no mês de março. Ela não foi extinta, na verdade, ela se tornou facultativa. Sim. Mas o trabalhador tem que se manifestar anualmente autorizando desconto. E sabe que isso acaba não acontecendo. Antes era compulsório. A princípio, naquele momento, Parraro, quando foi aprovado esse fim, entre aspas, da contribuição sindical, houve um clamor dos trabalhadores muito grande, no sentido, vamos pagar menos o imposto e tal. Sim. Só que, a princípio, parece bom, mas depois se percebe que é ruim isso. Porque os sindicatos estão sendo desmontados, né? Estão perdendo força, estão perdendo realmente estrutura. Muitos já fecharam. Alguns estão até fechando. Né? E aí o trabalhador está sofrendo reflexo Outros aonde? não tem nem sede mais. Não tem sede. Aonde que o trabalhador está sofrendo esse reflexo? Quando é aprovada alguma lei no Congresso, não existe mais mobilização de trabalhadores em Brasília. Aqueles milhares de ônibus indo para Brasília, protestar contra uma lei que ia contra algum direito do trabalhador não existe. Então, hoje as leis estão sendo aprovadas no Congresso sem resistência do trabalhador. Aí quando você fala disso, está dizendo o seguinte, olha, o sindicato, sem a contribuição, ele não tem dinheiro para levar o trabalhador lá. Isso eram os sindicatos, que pagavam o transporte, pagavam a alimentação, pagavam a estrutura. Isso custa muito dinheiro, né? Então não existe mais isso. E a gente precisa compreender que nesse campo nós temos aqui o sindicato que representa o trabalhador e nós temos aqui o sindicato que representa a classe patronal. Muito justo isso, porque tem que ter mesmo. Os dois precisam ter seus representantes. O que representa os trabalhadores é esse que está caindo, é esse que está diminuindo, que é esse que não tem mais força. Isso. O sindicato do patronal, esse continua forte como nunca. Ele continua forte como nunca. Então, isso, inclusive, não foram todos, né, mas alguns patrões, inclusive, estimularam essa, o que é muito ruim para essa relação entre patrão e empregado. Sim, porque você, quando vai para uma negociação, o patrão, né, como é assim chamado, o empresário, ele tem uma entidade de igual força para poder sentar e negociar tete a tete. Agora, quando eu sento numa mesa com quem eu sei que está mais fraco, é óbvio que eu vou explorar. E aí nós estamos falando de salário, nós falamos de benefícios como plano de saúde, nós falamos de tudo isso. Então, aquilo que o trabalhador deixa de pagar em março, todo ano, ele agora está perdendo nos reajustes.
Porque se antes o sindicato conseguia um reajuste maior, conseguia um benefício de um ticket, um plano de saúde, ele agora não tem esse poder de barganha mais. Porque se ele falar assim, não, vamos fazer greve então, o patrão vai rir dele. Você vai greve com o quê? Com que dinheiro? Exatamente. Você vai me enfrentar como se não tem dinheiro mais. Então o negócio é o seguinte, eu só tenho 1% para dar. Se você quiser isso, não quiser, vai embora. Exatamente. Aí o sindicato às vezes é obrigado a aceitar esses reajustes pífios para poder dizer que não pegou nada. Então, antes de entrar para a gente falar da questão da saúde financeira do Cine Municipal, nós falamos no geral, vamos falar do Cine Municipal, saúde financeira, e daquilo que o Cine Municipal oferece para os trabalhadores da Prefeitura de Cachoeiro. O Sejão esteve aqui, o Sejão é do Sindicato dos Motoristas, você conhece, sabe quem é. Ele esteve aqui e fez, eu vou colocar aqui como 2 críticas ao Cine Municipal. Ele também é trabalhador do município. Primeiro, ele diz o seguinte, que o Cine Municipal, o sindicato que você preside, não tem força para brigar na prefeitura, chegar lá e negociar com força no prefeito, porque o sindicato tem pessoas que estão comissionadas no governo municipal. Por isso, isso diminui na hora de negociar. Quero ouvir você. O primeiro, o Serjão, ele é filiado ao Síndico Municipal há mais de 20 anos. Nós temos uma relação muito boa, não temos nenhum problema. A crítica, desde que feita da forma que ela foi feita, eu assisti a entrevista, eu não tenho dificuldade nenhuma. E foi feita de maneira crítica, mas de maneira muito respeitosa. Então a gente acaba aceitando e dando a resposta. O sindicato hoje tem 6 diretores, né? 2 diretores estão com cargo comissionado realmente na prefeitura, um é subsecretário, o outro é gerente. São servidores de carreira, né? Então todo servidor de carreira em algum momento ele pensa em assumir algum cargo comissionado porque ele se sente preparado para poder colaborar com alguma coisa. Então esses 2 diretores foram convidados, né, e aceitaram, e estão desempenhando um bom trabalho como cargo comissionado e estão também desempenhando atividade como dirigente sindical. E a atuação do sindicato, Síndico Municipal, não está vinculada a esses 2 cargos. Se em algum momento tiver que haver algum conflito, alguma discussão que possa desagradar o governo, assim nós faremos, entendeu? Porque os 2 cargos lá é para poder ajudar o município, não é para poder comprar o sindicato. Entendeu? O sindicato municipal tem 35 anos de existência. Quem conhece a atuação, principalmente minha e da minha diretoria nos últimos anos, sabe o quanto que nós somos atuantes, como que a gente parte para cima. O sindicato, em 2019, conseguiu uma grande negociação com o atual prefeito, né? Na construção de 4 planos de carreira. Eu vou entrar com você nesse assunto, tá na pauta para isso. O presidente, o sindicato entende que o fato de ter... Aí eu não vou nem falar da questão de ser lá da diretoria ou não. O funcionário é de carreira. Ele tem lá uma função de professor, vamos colocar aqui, carreira professor. E aí o prefeito convida esse funcionário de carreira para assumir um cargo comissionado. Teoricamente, ele está assumindo um cargo que vai ganhar mais, vai ter um salário acima, mas está pegando... Na visão do sindicato, isso é legal, isso é moral? Sim, é legal, não tem, a legislação não impede. Sim. É moral desde que a instituição preserve a sua autonomia e continue atuando como, tendo ou não tendo 2 diretores com cargo comissionado. Inclusive, todas as reuniões do sindicato que a gente faz com o governo, em alguma das oportunidades, esses cargos comissionados estão presentes. Fazemos assembleia, eles também estão presentes, porque eles têm que desempenhar o papel de direção deles. Porque se eles exercerem somente o cargo comissionado e também não exercerem a atividade sindical, ou eles pedem licença do sindicato, entendeu? Ou eles vão ser expulsos da diretoria, porque o prefeito vai exigir deles atuação como comissionado. E eu, como presidente, vou exigir a atuação deles como dirigente sindical. E por muitas vezes, esses diretores às vezes adotam posturas e posições e decisões, às vezes que podem desagradar o governo, mas adotam como dirigentes sindicais, né? Estão com medo de perder o cargo? Não, não estão com medo. Né? Porque antes de serem comissionados, eles já são servidores, então eles não precisam daquele cargo comissionado. Ok? E eles participam de uma estrutura que eles querem participar, que é o Síndico Municipal. Uma outra colocação do Sérgio aqui foi que, na hora da negociação, que você até começou a falar aqui, e eu te interrompi, mas você vai ter toda a oportunidade para você falar, é que, na hora dessas negociações com o atual governo,
A sua categoria foi privilegiada, que na realidade isso foi feito voltado para a sua categoria, questão salarial, de benefício e tal, e outras categorias lá dentro da prefeitura ficaram de fora daquela negociação. Não, isso aí não procede, isso aí é uma fala natural de quem às vezes quer fazer um contraponto e acaba tendendo para o ponto que acha mais conveniente. O plano de carreira da prefeitura foram para todos os cargos da prefeitura, são mais de 80 cargos existentes no município. O plano foi para todos os cargos, né? Todos os cargos foram beneficiados, todos os servidores. Talvez barraram uns mais e outros menos, mas isso faz parte do processo de negociação. Mas sim. Todos, não teve nenhum servidor, zero servidor, que não teve aumento. Talvez aquele que teve R$500 de aumento acha que está ruim. Sai falando que está ruim, não, foi pouco. E talvez aquele que teve R$200 de aumento, nossa, amei. Então, a satisfação ela é muito relativa, mas todos tiveram um aumento. Então, todos tiveram. Tendenciar para a minha categoria é só se aproveitar para poder fortalecer o discurso, mas isso não procede. A colocação do Serjão aqui não procede. Não procede. Vou te dar um exemplo, só um exemplo só. Vamos pegar os odontólogos. Os odontólogos e os médicos também, por exemplo. Recebiam na prefeitura, o salário deles era um salário mínimo. Recebiam um pouquinho a mais porque tinham gratificações. Então chegavam a receber ali R$3.000 por mês com gratificação. No novo plano de carreira, esses atuais servidores que recebiam 3 pularam para 5,5. E a carga horária que era de 20 horas caiu para 15 horas. Conseguimos reduzir a carga horária dos médicos e odontólogos. Ou seja, o que nós fizemos? Você olha assim, nossa, mas pular de 3 para 5,5 para 6, então foi um aumento de quase 100%. Mas acontece que estava muito defasado para o tipo de cargo, de profissão. Né? Então, houve ajustes. Uns tiveram mais aumento, outros tiveram menos. Para quê? Para adequar a realidade salarial de cada cargo ao mercado. Então, uns precisavam ajustar mais. O cumprimento dessa carga horária aí por parte dos dentistas, dos médicos, aí já não é mais que o sindicato. O cumprimento da carga horária é ponto eletrônico, né? Eletrônico. Aí já se faz o controle, rigoroso o ponto eletrônico. Quem atrasar 1 hora tem o desconto de 1 hora, se faltar... Hoje está aplicando. Antigamente não existia isso. Era na camaradagem. Faltou... Dava um jeito. Dava um jeito. Às vezes nem livro de ponto tinha, não tinha controle de frequência nenhum. Hoje tem. É na digital. Sim. Né? E é bem rigoroso. Eu estou entrando aqui primeiro nos temas mais espinhosos, porque depois você vai ter tempo de falar daquilo que o sindicato oferece, porque é importante ele falar dessas coisas. O sindicato teve uma relação muito difícil com o governo de Castiglione, foi muito difícil, né, a relação de vocês lá atrás. Mudou a relação com o Vitor, na relação com o sindicato, com os trabalhadores? Então, como eu falei, o sindicato tem 35 anos de existência. Eu estou no sindicato desde 2007. Então, eu peguei, apesar de ser servidor desde 2000, mas como dirigente sindical desde 2007. Então, pegamos o governo de Valadão e Castiglione. Foram 2 governos muito difíceis de dialogar. O sindicato queria dialogar, o governo não queria dialogar. Então, não teve outra alternativa que não fosse partir para o enfrentamento. Né? E o que surpreendeu o síndico municipal foi fazer esse enfrentamento com o governo do Castiglione, que era um governo dito do trabalhador. Dos partidos dos trabalhadores. E nós não conseguimos ter diálogo. Então nós tivemos que, durante 2 mandatos, fazer uma oposição ferrenha. Onde foi a dificuldade ali? Eu estou falando aqui do governo Castiglione porque foi muito difícil. Então, a dificuldade, Parra, o governo Castiglione foi um governo de sindicalistas. Né? Vários secretários eram dirigentes sindicais, presidentes, vice-presidentes de sindicatos. Isso. O que existia? O síndico municipal não tem um viés de esquerda. Né? Desde que nós assumimos, o sindicato ele adota a postura de estar ao lado de quem está dialogando e trazendo vantagem e benefício para o servidor, seja da direita ou seja da esquerda. Então existia um certo ciúme, eles queriam que pessoas ligadas ao Partido do Trabalhador estivessem à frente do sindicato. Então, essa tentativa vou falar como essa tentativa de golpe, né, de tomar o síndico municipal, gerou esse conflito. Entendi. Está explicado. Entendeu? Foi isso. Tá explicado. Não foi falta de maturidade. Saiu do campo de relação
institucional. Do sindicato e governo e ficou uma questão política. Porque o PT hoje domina a grande maioria dos sindicatos no Brasil, o Cachoeiro não é diferente. Sim. E o síndico municipal... E naquele momento o sindicato tinha muita força. Sim, né? Tava Lula ali e tal, aquela coisa toda. Estava muito forte. E o síndico municipal era um ponto fora da curva. Entendi. Então nós temos que tomar aquele sindicato. Aí gerou o conflito. Entendi. Nós vamos voltar depois do intervalo comercial falando das coisas que o sindicato está oferecendo aí para os trabalhadores. Aí vamos voltar com o próximo bloco falando disso. Breve intervalo comercial, voltamos já. Segura aí. Vamos seguindo com o nosso programa no oferecimento com frio, sabor a toda prova de Hospital Evangélico de Cachoeiro, de Café Sossego. Hoje nós estamos conversando aqui na Mania FM, GDS Web Rádio Brasil. Falando também para a Rede Brasil de Televisão com o presidente do Cine Municipal. Está aqui, já respondeu um monte de questões. Vamos entrar agora falando da estrutura do sindicato. Agora, você, o presidente, falou aqui da dificuldade dos sindicatos econômicos, mas o Cine Municipal não tem dificuldade não, pô. A sede está numa mansão, aquela mansão não custa barato por mês, a estrutura que tem para oferecer é caro. Então, o Cine Municipal, financeiramente, não tá ruim. Então, Paro, apesar de ter havido o fim da contribuição sindical, entre aspas, como nós falamos, né? O Cine Municipal vem sobrevivendo bem, em comparando com outros sindicatos, muito bem mesmo, porque nós temos filiados, nós temos serviços. Né? Hoje, o servidor público, o filiado de qualquer sindicato, ele quer saber o que o sindicato tem para oferecer, além da luta, além da defesa dos direitos. Né? E nós já havíamos nos preparado para o fim da contribuição bem antes. Então, a gente tem uma estrutura com jurídico muito bem atuante. Nós temos um atendimento odontológico, onde nós fazemos todos os procedimentos. Talvez esse seja o grande diferencial. Sim, todos os procedimentos odontológicos gratuitos, para o servidor e para os dependentes. Nós temos atendimento médico, onde fazemos inclusive também preventivo, ginecológico, pré-natal e em geral. Nós temos um consultório odontológico, consultório médico é nosso, é próprio, todo montado, é igual um consultório particular. Temos um consultório psicológico também, melhor do que muitos particulares em Cachoeiro, e um consultório do advogado. E além de convênios com empresas e tal, para poder oferecer descontos. Então, esse servidor e os seus dependentes familiares que utilizam o sindicato, eles veem a satisfação e a vantagem, porque o que ele paga, ele está tendo retorno. Então, esse servidor ele não se desfilia. Lá no começo da entrevista, nós falamos que é importante o trabalhador contribuir, porque ele tem toda essa luta com benefício para o trabalhador. Só que você está falando de uma outra questão. Você está dizendo que, olha, o Cine Municipal tem todo esse atendimento. Aí o trabalhador ele faz uma conta, fala, peraí, vou pagar aqui, exatamente. Aqui, porém lá eu tenho médico, lá eu tenho dentista, lá eu tenho o atendimento psicológico, eu tenho um advogado, eu tenho essa estrutura que eu pago é irrisório. Exatamente, é isso, né? E nós acabamos de criar agora, até aproveitar a oportunidade, dia 22 de maio, nós fizemos uma reforma no Estatuto do Sindicato e criamos mais 2 benefícios para os servidores. Um é o auxílio funeral. Então, hoje, o filiado que falecer ou o dependente dele que falecer, o sindicato custeia o funeral. Né? Então, aquele servidor que por acaso não tiver condições de custear, o sindicato está custeando. E nós temos o auxílio alimentação. O servidor que entra de licença médica por mais de 30 dias, né, que encosta realmente, né, o sindicato hoje está oferecendo um auxílio alimentação de um salário mínimo. Né? Que sindicato faz isso? Realmente. Não existe sindicato muitos benefícios. Quantos filiados tem o sindicato? Hoje nós temos aproximadamente 1.000 sindicalizados. Né? Então, esses são os nossos sócios. É para esses que nós trabalhamos. Hoje, o sindicato, nós temos uma fala até muito dura, né? Que o trabalhador que não é filiado, ele tem que arranjar os meios dele de se defender e de buscar os direitos dele e de negociar com o patrão. Porque o sindicato aquele hoje... que não é filiado, ele não vai tem lá... assistência do sindicato em nada. Entendi. Entendeu? Hoje, nós trabalhamos somente para os filiados. Então, quem não é filiado, nós desejamos boa sorte, né, que procure os seus meios de ter aumento, de ter algum benefício, de quando responder um processo administrativo, de contratar e pagar um advogado caro. É ele que tem que resolver a vida dele, que nós não participamos. No passado, assim, a gente percebia uma relação muito
atritante entre sindicato e o próprio servidor municipal, isso me parece que está muito, muito calmo, parece que está muito... ou é só impressão para quem está de fora? Então, melhorou a relação? São contextos aí, né? Antes havia um conflito com o governo, então o governo botava fogo, isso gerava conflito com o servidor. Sim. Né? Onde tem briga, é briga para todo lado. Claro. Então isso é ruim, é desgastante. Né? E nós tivemos recentemente, como eu falei, uma construção de um plano de carreira que teve aumento e criação de benefícios para todas as categorias. Então isso, ainda que A ou B tenha alguma insatisfação com o sindicato, né, é público e notório que as pessoas tiveram vantagem. Então, as pessoas também botam a mão na consciência e falam assim, poxa, talvez não é da forma que eu queria, mas foi de alguma forma. Mas foi. Então, isso ajuda a criar essa... No momento daquele acordo, vocês tiveram alguma dificuldade. O próprio servidor, eu acompanhei você dizia, olha, vocês não estão compreendendo, vocês não estão entendendo, porque o negócio não é ruim, é vantajoso e tal. Hoje, você compreende que o servidor, ele entendeu melhor? Entendeu melhor, mas era complexo mesmo, compreendo que era complexo, por quê? Nós estamos vivendo num sistema de pagamentos por vencimento. O que isso quer dizer na Constituição? A Constituição tem duas formas de remuneração, vencimento e subsídio. O vencimento é aquele que é onde ele recebe um salário e podem haver gratificações, abono, produtividade, tudo isso daí. Nós já estávamos habituados a esse tipo de coisa. E nesse novo plano de carreira nós acabamos com todas as gratificações, com todos os abonos, com todas as produtividades. E criamos o Instituto do Subsídio. Aquele benefício, quinquênio, decênio. Isso acabou. Né? Então, o que nós criamos? Criamos um subsídio. O prefeito pegou e jogou o salário de todo mundo. Você sabe que eu ouvi de um governador, não vou dizer o nome dele aqui, e ele me disse o seguinte, uma vez para a rádio, esse sistema da prefeitura de Cachoeiro, ali na frente, a prefeitura, ela quebra. Sim, não suporta. Ela vai quebrar porque ela não vai ter dinheiro nem para pagar funcionário. Então, esse que tem esse benefício, ele vai perder lá porque não suporta, o sistema não suporta. Porque ele recebe uma porção de gratificação, então ele tem a sensação assim, tem uma gratificação em cima do salário, então o salário é baixo. Né? Então, você aplicar 100% em cima de nada é nada. Né? Então, é muito melhor você ter um salário mais alto e não ter gratificação. Sim, sim. Correto? Como eu falei, eu dei um exemplo agora do médico, o salário dele era salário mínimo, era R$ 1.200. Hoje o salário do médico de iniciante de carreira, que fizer concurso hoje, ele entra ganhando 4 mil. Né? Os atuais que ganhavam 3 mil estão ganhando 5.500, Naquele momento da negociação, o trabalhador entendeu que ele estava perdendo. Ele estava perdendo. E hoje você imagina, eu estou aqui imaginando que... Aí estou falando da relação, ele compreendeu que é melhor para ele. Sim, ele compreendeu por quê? Porque o prefeito deu na forma de subsídio, está acima do que ele já ganhava com gratificações. Entendi. Ok? E para se aplicar o reajuste é mais fácil. Porque quando você aplicava o reajuste antes, era em cima de um salário defasado, mas que potencializava a conta do município por conta das gratificações. E a economia do município? Como é que fica? Se a gente compara os dois modelos. Eu falei agora há pouco da prefeitura, aquele modelo, eu ouvi de um governador que a prefeitura quebraria. Para o modelo anterior, o prefeito não conseguia dar reajuste. Não conseguia, a conta não fechava. Porque para algumas categorias ele podia dar 50% de reajuste que a pessoa não via 1 centavo de aumento no pagamento. Por quê? Porque na tabela, no salário dele, estava abaixo do salário mínimo. Entendi. Então, quando ele aplicava o 50% de reajuste, ele continuava abaixo do mínimo. Tinha aquele negócio, muita reclamação. Eu ouvi muita gente, me procurava na rádio dizendo, eu ganho menos que o salário mínimo. Eu falei, ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Mas aí a prefeitura complementava. Mas quando ele aplicava o reajuste naquela tabela lá que estava R$500 o salário. Salário mínimo R$1.000, mas na tabela de vencimento o salário dele era 500. Então, mesmo que eu aplicasse 50% de reajuste, ele iria para R$750, ele continuava abaixo do mínimo. Mas, em compensação, aqueles servidores que estavam acima do mínimo veriam 50% de reajuste. Esse modelo que foi criado agora, prefeitura, trabalhador, servidor, para durar quanto tempo? Então, ou ali na frente precisa mexer nisso de novo? Estou falando do ponto de vista da saúde financeira do município, da prefeitura. Para o plano ser sustentável e o servidor não sentir a defasagem, tem que ter o reajuste anual de no mínimo a inflação. Porque aí você consegue manter as tabelas de vencimentos
compatível com o mercado. Se você não der reajuste, o salário do servidor que está lá no plano de carreira é R$ 1.200, por exemplo, daqui a pouco o salário mínimo é R$ 1.500, Sim. Ele está abaixo do mínimo. Está abaixo. Aí você, para repor isso aí, tudo de uma vez, é mais complexo. Mas existe um estudo assim, olha, a prefeitura consegue fazer isso por 10 anos, 20 anos, ou não, ou vai acontecer com esse plano o que aconteceu com o plano anterior? Então, mas o que aconteceu com o plano anterior era por conta das gratificações. Não tem mais. As administrações preferiram, em vez de dar reajuste da inflação para todo mundo, preferia pegar a categoria A ou B e dar gratificação. Então eu te pagava R$500 de gratificação, agora eu vou dar para essa categoria R$700 de gratificação. Então era um pseudo aumento, entendeu? Mas isso era para alguns, e a grande maioria não via essas gratificações. Então, criava esses conflitos. Hoje, não. Hoje, como não existe mais gratificação, o reajuste tem que ser igual para todo mundo. Se eu der 5%, a inflação foi 5%, é 5% para todo mundo. Né? Para o gari, para o médico, para o professor, para o guarda, é para todo mundo. Isso favorece a conta pública. É mais fácil de planejar. O governo viu que tem muitas empresas de fora prestando serviço e consequentemente, o trabalhador contratado direto, ele deixa de ser contratado. Como é que o sindicato vê isso? O sindicato vê. Corpo de limpeza, o sindicato vê positivo as terceirizações. Por quê? Na terceirização, esse trabalhador que está prestando serviço, o dinheiro que o município paga à empresa não entra como gasto de pessoal. O município ele tem Aí você está falando do teto. Do teto máximo de 54% do que arrecada, ele pode gastar com pagamento de pessoal. Sim. E quando ele paga a empresa privada, para a empresa privada pagar os trabalhadores do terceirizados, essa conta não entra no 54%. Não entra nessa Isso favorece o servidor de carreira. Que aí pode dar aumento. Porque ele pode dar um aumento e tal, e você continua tendo o gari, continua tendo a vigilância terceirizada. E não entra na conta de gasto com o pessoal. Bacana. Quero agradecer muito sua vinda aqui. Uma honra, felicidade ter conversado com você. Dizer que nós estamos aqui sempre com as portas abertas. Um abraço para você. Um abraço, muito obrigado também aí pela atenção. E estamos à disposição para poder sempre estar contribuindo aí com esse meio de comunicação. Um abraço. Obrigado, Jonathan. Obrigado. O presidente do Síndico Municipal conversou comigo aqui. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Já volto ao vivo com você. Segura aí.